Desejo que a paz do Senhor invada cada coração. Estamos de volta para continuarmos estudando as lições bíblicas, segundo trimestre de 2018. O título desse trimestre é Valores Cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. Nós já estudamos a lição de número 1, o que é ética cristã? A lição número 2, ética cristã e ideologia de gênero. A lição número 3, ética cristã e direitos humanos. Nós hoje vamos estudar a lição número 4, ética cristã e aborto. Vemos aí a imagem de uma jovem representando uma pessoa que foi estuprada, né? Se encontra triste, arrasada, com muito desgosto, e a única solução que se aponta para ela seria o aborto, pois ela não está preparada para ter um filho. Mas será que essa decisão é a correta? É o que nós iremos estudar nessa lição número 4, ética cristã e aborto. Nosso texto áudio se encontra em Salmo 139, o versículo 16, que diz: Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais ia sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Verdade prática. O Senhor Deus é quem concede a vida, portanto, o direito de nascer e de viver não pode ser violado pelas ideologias humanas. Temos a leitura diária, essa leitura, onde temos aí versículo que nós, passagem da Bíblia que nós iremos usá-la para estudarmos essa lição. É muito importante você conferir e ler esses versículos para poder entender melhor a lição de hoje. Leitura bíblica em classe se encontra em Salmo 139, versículo de 1 até o versículo 18, que diz: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, eis que, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não o posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se der certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não se foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais ia sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma dele. Se os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Amém. Passagem maravilhosa da parte de Deus para nós. Temos aí informações muito importantes para nós entendermos essa lição. E que Deus foi Ele que nos formou. Antes de nós existirmos, Ele já nos sondava. O objetivo geral desta lição é mostrar que a dignidade humana
o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios fundamentais da fé cristã. Então, isso é direito. É direitos humanos, né? A pessoa é vulnerável e precisa alguém, né? O pai, a mãe, a sociedade, o governo, a nação, dá dignidade a esta pessoa, a esse ser humano. Dá o direito à vida, já que é vulnerável. Dá o cuidado a essa pessoa. É o que nós iremos aprender nesta lição. Os objetivos específicos desta lição, já que ela se divide em 3 partes. A primeira parte é expor o conceito geral e bíblico do aborto. O que significa, em geral, o aborto e biblicamente. Afirmar que o embrião e o feto são seres humanos. E a terceira parte, o objetivo é destacar os tipos e as implicações do aborto. Então vamos começar o comentário da lição com a introdução. O tema do aborto implica agressão à dignidade humana e à inviolabilidade do direito à vida. Em nossos dias, muitos segmentos da sociedade se mostram favoráveis ou simpatizantes à prática do aborto. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e a fonte da vida, e somente Ele tem poder sobre a vida e a morte. Isso se encontra em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Lemos assim: O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Só Ele tem poder para assim fazer. Nesta lição, abordaremos o conceito de aborto, o embrião e o feto como seres humanos, os tipos de aborto e suas implicações éticas. Então vamos para a primeira parte da lição. Aborto, conceito geral e bíblico. Aborto é a interrupção da gravidez. Parte da sociedade o considera como um direito da mulher, mas a Bíblia trata como um crime contra a vida, já que só Deus é quem pode dar a vida e tirar. Quando alguém tira a vida, não tendo uma necessidade, não sendo espontâneo, então se torna um crime diante de Deus, um pecado. Primeira parte da lição, conceito geral de aborto, ou melhor, primeiro tópico. Conceito geral de aborto. A palavra aborto é formada por 2 vocábulos latinos, ab, privação, e ortus, nascimento, que junto significa privação do nascimento. O substantivo aborto é derivado do verbo latino aborió, falecer ou sumir, expressão que indica o contrário de orior, que é nascer ou aparecer. Assim, conceitualmente, o aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. Esta interrupção pode ser involuntária ou provocada. Então, aborto já é bem conhecido entre todas as pessoas e sabemos que é justamente isso, a interrupção da gravidez. E de uma forma que pode ser involuntária ou provocada. Involuntária, a mulher ela não tem culpa, né? Foi involuntária por alguma dificuldade aí na sua gravidez de risco e involuntariamente aconteceu, né? Teve implicações na gravidez. Mas a questão aqui que nós iremos debater é sobre o aborto provocado. Segundo tópico, o aborto no contexto legal. O Código de Hammurabi, 1810-1750 a.C., condenava o aborto. No século de Napoleão, 1769-1821, era crime hediondo. No Código Criminal do Império do Brasil, 1830, era proibido. Hoje, a legislação brasileira permite apenas nos casos de risco de morte à mulher, ou quando estupro e anencefalia.
Nos demais casos, o aborto ainda é crime. Então, aqui no Brasil, é permitida a pena para esses 3 casos, né? O risco de morte à mulher, estupro ou anencefalia, que é uma doença no cérebro que não é formado completamente. Mas vamos ver isso adiante, se isso é certo ou não. No entanto, no Congresso Nacional, projetos de leis tramitam com a proposta de legalizá-lo em qualquer caso. Aqui é o absurdo, querer legalizá-lo para ao gosto de qualquer um, qualquer mulher. Querendo abortar, só é chegar, pagar e abortar. E querem também botar isso até nos hospitais públicos e dar esse direito às mulheres. E isso não é bom, porque Deus não apoia. Terceiro tópico, conceito bíblico de aborto. Vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre o aborto. Na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez de uma mulher era tratado como ato criminoso. Isso está em Êxodo, capítulo 21, versículo 22 ao 23. Você pode conferir e vamos ler agora. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Vemos aí que na lei, conforme Deus deu a Moisés, tendo uma briga, e nesta briga um homem feriu uma mulher que está grávida e faça com que ela aborte por esse ferimento, e nesse aborto a criança for abortada, mas ficar viva, então a que a feriu, a pena vai pagar o dano provocado. Mas no versículo 23 está dizendo, mas se houver morte, se a criança no aborto ela morrer, então darás vida por vida. Então este homem que matou a criança merece morrer. Nós podemos trazer esse versículo para hoje e é justamente a mensagem de Deus para as mulheres que estão abortando por qualquer motivo, né? Por opção. E a Bíblia está dizendo aqui que quem mata, morre. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E é preciso muito cuidado, pois assim nos ensina a palavra de Deus e devemos obedecer. Continuando aqui. Então, quem faz peca contra Deus e contra o próximo. Quarto tópico. O aborto na história da igreja. O ensino dos 10 apóstolos, século I, chamado de Didaquê, isso depois de Jesus, né? Isso já no século aí I, 100 anos aí, depois da morte de Jesus. Condena o aborto. Não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Didaquê 2,2. O apologista Tertuliano, 150-220, nesse ano aí, né? Nesse ano de 150 a 220, ensinou que a morte de um embrião tem a mesma gravidade do assassinato de uma pessoa já nascida e que impedir o nascimento é um homicídio antecipado. O polemista Agostinho, já em 350 a 430 d.C., e o teólogo Tomás de Aquino, 1225 a 1274, consideravam pecado grave interromper a gestação e o desenvolvimento da vida humana. Então já vimos aí, conforme a palavra de Deus, conforme os apóstolos, depois de todos os ensinamentos que Jesus deu,
e eles também continuaram a ensinar que o aborto é errado. Vamos para a segunda parte da lição, que diz: o embrião e o feto são o ser humano. Fecundação, embrião e feto são os nomes das 3 etapas da gestação. Primeiro tópico é uma pergunta: quando começa a vida? Muitos cientistas concordam que a vida tem início na fecundação, quando o espermatozoide, que é a parte do homem, e o óvulo, que é a parte da mulher, se fundem, se juntam, se misturam, gerando uma nova célula chamada zigoto. Outros defendem que a vida inicia com a fixação do óvulo fecundado no útero, onde recebe o nome de embrião, período entre o 7º e o 10º dia de gestação. Outros apontam o começo da vida por volta do 14º dia, quando ocorre a formação do sistema nervoso. Tem ainda os que indicam o começo da vida quando o feto tem condições de se desenvolver fora do útero por volta da 25ª semana de gestação. E também os que defendem a ideia de que a vida só se inicia por ocasião do nascimento do bebê. Aonde estará a verdade? São vários estudos aí, mas que nenhum está conforme a Bíblia, né? No segundo tópico, vamos ver o que diz a Bíblia sobre quando é que há vida na fecundação. Como as respostas humanas têm sido controversas, o cristão deve buscar a verdade na revelação divina, já que cada um diz aí uma coisa, né? Vamos buscar a resposta na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus ensina que a vida inicia na fecundação. Isso está em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Então, antes de ter formas, então Deus já o conhecia. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Esta é a palavra que Deus deu a Jeremias, dizendo a ele, né? Que antes que ele fosse formado, não tinha nem forma ainda de ser humano, e Deus já o conhecia. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então vemos aí que realmente assim que a fecundação já há vida, né? O rei Davi descreve sua existência como ser vivo desde o início da concepção, quando ele diz: os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Novamente nós vemos aí um relato que ainda não tem forma o corpo, né? Davi dizendo que Deus, né, já viu o seu corpo ainda informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais ia sendo dia a dia formada, quando nem ainda uma delas havia. Salmo 139, versículo 16. Por conseguinte, de acordo com as Escrituras, a vida começa quando ocorre a união da gameta masculina, espermatozoide, ao feminino, com o útero. Esta nova célula é um ser humano e possui identidade própria. Então, todas aquelas que estão abortando estão como assassina. E aquela que está grávida, pensando em abortar, está para ser assassina. Então, nós estamos aprendendo com essa lição e com a palavra de Deus que não se deve abortar, porque quem aborta está assassinando a vida. Terceiro tópico. Qual a posição da igreja? Vamos ver aqui a posição da igreja neste momento. Apoiada nas Escrituras,
A Igreja de Cristo defende a dignidade humana desde a concepção. Ensina que a vida humana é sagrada e não pode ser violada pelo homem. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, que diz: O Senhor é o que atira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Só o Senhor tem poder para fazer assim, pois Ele é o dono da vida. Foi Ele que nos deu a vida. E se Ele nos deu a vida, Ele pode tomar, Ele pode nos chamar a qualquer momento, até dentro da madre. Então, cabe a Ele, e não a homem nenhum, e nem a mulher. Que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. Sabiamente, a posição oficial das Assembleias de Deus no Brasil foi assim exarada. A CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, é contrária a essa medida, aborto. Não só a Assembleia de Deus, mas como todos os cristãos, né? Todas as igrejas que têm a Bíblia como regra não aceitam o aborto, por resultar numa licença ao direito de matar seres humanos indefesos na sacralidade do útero materno, em qualquer fase da gestação, por ser um atentado contra o direito natural à vida. Então, nós, como cristãos, como Igreja do Senhor, representando Jesus que nos trouxe a vida, não aceitamos o aborto, em hipótese nenhuma. E nós iremos ver isso porque, nessa terceira parte da lição, tipos de aborto e suas implicações éticas. Aquilo que a gente viu na primeira parte da lição, na lei do Brasil, os abortos que são aqui aceitos pela lei e que se a mulher estiver fazendo, ou se fez ou está fazendo, não é uma criminosa. Mas a Bíblia não nos mostra assim. E é isso que nós iremos ver nessa terceira parte da lição. A legislação brasileira autoriza a interrupção da gravidez em 3 casos somente. Neste tópico apresentamos as principais implicações éticas para esses tipos de aborto, que a lei do Brasil, a Constituinte, a legislação, a lei, né, permite, mas a Bíblia não permite. E vamos ver isso neste momento. Primeiro, aborto de anencefalo. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal, STF, legalizou a interrupção da gravidez de feto anencefalo, que é uma formação rara do tubo neural. A principal implicação ética desta decisão está no descarte de um ser humano por apresentar uma má formação cerebral. Trata-se de uma ideologia racista chamada eugênia, que defende a sobrevivência apenas dos seres saudáveis e fortes. Uma nítida incoerência de quem defende os direitos humanos e, ao mesmo tempo, age de modo discriminatório. Neste quesito, enfatizam as Escrituras: para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos capítulo 2, versículo 11, que diz assim, não está abrindo agora esse versículo, mas você pode conferir em Romanos capítulo 2, versículo 11, onde diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, vemos aí a implicação, né, na legislação do Brasil, aonde dá direito ao aborto pessoas que, segundo a medicina, é comprovada que esta criança tem esse distúrbio, esse problema aí anencefálico, né? E dá o direito da mulher fazer o aborto. Mas há uma implicação. Quer dizer, só quem tem direito a viver é quem é saudável, é quem é perfeito, é quem tem toda a saúde. Então, quem é doente, quem tem má formação no cérebro, embora todo o seu corpo sendo sadio,
não se tem o direito de viver. E isso implica, porque Deus não faz acepção de pessoa. Para Deus, todos são iguais. Quem tem problemas de saúde e quem não tem. Para Deus, todos são iguais. E não há apoio bíblico para esta lei aqui no Brasil. Segundo tópico, aborto em caso de estupro. Como não é necessária a comprovação do crime de estupro e nem autorização judicial para o aborto, a lei é permissiva e complacente com a interrupção da gravidez sob a alegação de estupro, sem que ele tenha ocorrido. Assim, discute-se a inviolabilidade do direito à vida do nascituro. Outra questão ética relaciona-se ao fato de que um crime não pode justificar outro crime. Para os cristãos, o ensino bíblico é claro: não deixes ou não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Bem retratou esse versículo, né? Em Romanos capítulo 12, versículo 21, para as pessoas que sofreram aí estupro, as jovens. Vemos até na nossa lição, temos uma foto de uma jovem, uma jovem representando aí uma pessoa que foi estuprada e se encontra triste porque foi um crime que fizeram com ela, foi uma maldade tal, prejudicou, e ela tem o direito agora, pela lei do Brasil, porque foi estuprada, de matar o feto, a criança. Então, é uma maldade resolvendo outra maldade. Não pode. É um crime dando cobertura a outro crime. Não se vence o mal com o mal. Se uma pessoa fez o mal, segundo a palavra de Deus nos ensina a gente fazer o bem. Porque tem um ditado que diz: não briga dois quando um não quer. Então, enquanto a lei do Brasil dá apoio para as mulheres abortarem por causa de estupro, vai ficar acontecendo estupro todos os dias. Então, continua o mal de um lado e as mulheres de outro. E a criança não tem nada a ver com isso. E as crianças são sacrificadas com esta lei que não tem apoio bíblico. Terceiro tópico, aborto terapêutico. Procura-se justificar clinicamente esta ação sob a alegação de que a vida de um adulto tem maior valor que a de um ser em gestação. Daí surgem questões éticas quanto à valoração da vida humana. Uma pessoa merece viver e outra não? Tertuliano, em sua obra Apologético, 197, ensinava que não existe diferença entre uma pessoa que já tenha nascido e um ser em gestação. Outra questão é acerca do poder sobre a existência. Podemos decidir quem deve viver ou morrer? Não afirma as Escrituras que a vida e a morte são unicamente da alçada divina? Neste caso específico, hajamos com sabedoria, prudência e critério, nunca nos esquecendo da sacralidade da vida humana. Então é outro absurdo aí, que não tem nem muita coisa que discutir, né? É esse aborto aí terapêutico para ajudar a mulher, né? A mulher está sendo prejudicada, ela não está querendo este bebê, ela está inconformada, ela não aceita, ela tem raiva. Em vez de ser tratada de outra maneira, ela é tratada com o direito de matar, né? E na lei se dá mais oportunidade ao adulto do que ao feto. Mas Deus não faz acepção de pessoa. Tanto a pessoa que já nasceu como a pessoa que está sendo gerada tem o mesmo valor, tem a mesma vida. E vemos aí a falta de direitos humanos com essas leis do Brasil, infelizmente. Vamos para a conclusão desta lição, que diz: a valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado da pessoa vulnerável
são princípios e doutrinas imutáveis do cristianismo, quer dizer, são doutrinas, são ensinamentos que não se mudam. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo e estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência e o desrespeito à vida humana. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, o cristão deve ter muito cuidado, não seguir esses ensinamentos, embora que no Brasil alguns abortos aí é lei, é legal, mas na Bíblia não. E o cristão ele tem que andar com ética, né? Tem que ter a ética cristã. Nesse caso aí de aborto, devemos ir segundo o que a Bíblia nos ensina que é melhor para nós. Amém. Terminamos aí mais uma lição, essa quarta lição, falando sobre ética cristã e o aborto, tirando aí todas as dúvidas de quem está nessa situação. Oramos pelas pessoas, as jovens, as mulheres que estão nessa situação e através dessa lição estamos te encaminhando aí para a Bíblia Sagrada, que você esteja conforme a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, para que depois dessa vida você tenha certeza de salvação. A vida não é só essa. Essa vida é passageira. Tudo que você está passando é passageiro. Faça o bem, faça o querer de Deus e Deus vai te abençoar e te ajudar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.